ECA, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Título 1. Das disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, ou seja, 11 anos e 12 meses. E adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esses estatutos às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, que são aqueles casos que precisa estender porque a pessoa precisa pagar alguma coisa lá na cadeia, enfim, de vigência. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião, crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie das pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público garantir, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, itens básicos de sobrevivência e, só em seguida, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende. A garantia de prioridade é aqueles 4 P's, né? A. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma de qualquer atentado ou por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências ao bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Capítulo 2º. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e na lei. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Primeiro, ir, vir, estando nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. 6. Participar da vida política na forma da lei. 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente,
dever de todos, pela dignidade da criança e adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Artigo 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, integrantes da família, responsáveis, agentes públicos, executadores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se: primeiro, castigo físico é uma ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em a. Sofrimento físico ou b. Lesão. 2. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que a. Humilhe, b. Ameace gravemente ou c. Ridicularize. Artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executadores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, serão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Primeiro, encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à criança. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. 5. Advertência. 6. Garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Parágrafo único. As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo das outras providências legais. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa do ciclo de ensino de educação básica. Ter ciência do processo. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, ou seja, do que acontece na sala de aula, bem como participar da definição das propostas educacionais. Artigo 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e estabelecimentos congêneres, ou seja, semelhantes, assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Artigo 54. É dever do Estado, aqui é um pouco diferente do que se encontra na LDB ou na Constituição. Assegurar a criança e o adolescente, primeiro, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio a alunos e trabalhadores, porque tem alunos que trabalham. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Aqui é um pouco diferente daquilo que eu falei. Lá na LDB já é o município que tem essa responsabilidade. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente e do trabalhador. Opa, faltou 5. 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. 7. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, famoso MATA. Parágrafo 1. O acesso ao ensino médio obrigatório é gratuito e direito público subjetivo, individual da criança. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa e responsabilidade da autoridade competente.
Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada exelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar casos de: primeiro, maus tratos envolvendo seus alunos; segundo, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Então, eles já tentaram trazer as crianças antes, porém não deu certo, né? Então, esgotados os recursos, já pode acessar o Conselho Tutelar. Terceiro, elevados níveis de repetência. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e do acesso às fontes de cultura. Artigo 59. Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e juventude. Título 5º. Do Conselho Tutelar. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente, não pode ser fechado, e autônomo, não jurisdicional, não tem relação com o juiz. Encarregado, é a sociedade que escolhe, é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Então, o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida recondução, ou seja, reeleição, por novos processos de escolha. Geralmente realizada no primeiro domingo e no dia 10 de janeiro é que eles são eleitos, tomam posse do cargo. Artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos. Primeiro, reconhecida idoneidade moral, ou seja, boa conduta. Segundo, idade superior a 21 anos. Terceiro, residir no município. Artigo 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: primeiro, cobertura previdenciária; segundo, gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal; terceiro, licença maternidade; 4, licença paternidade; 5, gratificação natalina, aquele 13º. Parágrafo único. Constará na lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros. Artigo 135. O exercício efetivo da função do conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Capítulo 2º das atribuições do Conselho. O Conselho ele trabalha em equipe com o Judiciário e o Ministério Público, então eles trabalham em equipe, mas o Conselho não tem relação com o Judiciário com tomada de decisões assim. Das atribuições do Conselho Tutelar. Do artigo 136. Primeiro, atende às crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, 1º a 6. Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no artigo 129, 1º a 6. Terceiro, promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, a requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. B. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de sua deliberações. Quarto, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente. Quinto, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, ou seja, uma denúncia.
6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentre as previstas no artigo 101 de 1º a 4º para os adolescentes, autor de auto infracional. 6. Expedir notificações. 7. Expedir notificações. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 9. Assessorar o poder público local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento do direito da criança e do adolescente. 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220 da Constituição. 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o recolhimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. 13. Adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação de agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e à responsabilização do agressor. 14. Atender a criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, ou submetida a tratamento cruel ou degradante, ou a formas violentas de educação, correção ou disciplina, a seus familiares e a testemunhas, de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários. 15. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente. 16. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica. 17. Representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e adolescente. 18. Tomar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica ou familiar contra a criança e adolescente. 19. Receber e encaminhar, quando for necessário, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante, ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança ou adolescente. 20. Representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares, direta ou indiretamente relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhes informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Então, pela autoridade judiciária, apenas é quem fará essa revisão.